Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para o nosso encontro da disciplina Psicologia da Educação. Eu sou a professora Cristiana Damasceno, tá? E na nossa aula de hoje, nós vamos tratar sobre as teorias do desenvolvimento. Falamos anteriormente sobre o desenvolvimento humano, e hoje nós vamos falar especificamente de algumas teorias. São milhares, inúmeras, mas nós vamos nos deter, tá? Para falar sobre Piaget, Vygotsky, Vallon e Erickson. Depois vocês vão entender que esses talvez sejam os mais estudados, os que a gente consegue colocar em prática essas teorias no nosso dia a dia, no nosso cotidiano da escola, tá bom? E vocês vão se apropriando dessas teorias com uma certa facilidade no dia a dia da sala de aula. Então, inicialmente, nós vamos falar sobre Piaget, tá? Então, nós vamos falar sobre os estágios de desenvolvimento de Piaget. E aqui eu trago para vocês um quadro do qual nós vamos nos deter. Eu até já dei alguns spoilers na aula passada, falando desses estágios do desenvolvimento cognitivo a partir do pensamento de Piaget. E hoje a gente vai, de uma certa forma, aprofundar, né? Trazer mais foco para essas questões que são tão importantes e que precisam ser compreendidas de uma forma bem detalhada, tá? Então, o Jean Piaget, ele propôs que o desenvolvimento cognitivo ele deve ocorrer entre estágios sequenciais e universais. Então, ele observou com muita propriedade, por um longo período, tá? As crianças ao longo da sua vida, para que ele pudesse tomar como base essa ideia de estágios sequenciais, né, que vem em sequência, e também universais, que atendem às características de uma criança do Brasil, mas também do Japão, da Indonésia, dos Estados Unidos, e por aí vai, tá? Então, o primeiro estágio, qual é esse primeiro estágio? É o estágio que vai do nascimento até os 2 anos de idade, que a gente chama de sensório motor. E o que é que acontece nesse estágio sensório motor? Aqui a gente tem uma foto, né, para que vocês possam visualizar e também tirar suas conclusões em relação a essa faixa etária, né? Então, uma criança de 0 a 2 anos de idade, o que é que ela gosta de fazer? Ocorre o desenvolvimento de uma ação reflexa e instintiva para uma função simbólica. Nesse período, a criança constrói e percebe o mundo pela coordenação de experiências sensoriais, que é justamente o toque, né? Colocar na boca, sentir o cheiro, entrar nos espaços, e as ações físicas, né? O abraçar, o sentir, o correr, o pular, querer subir, né? Nos objetos, tá? Tudo isso faz parte do período sensório-motor, tá bom? Nesse período também, a criança, ela vai conhecer o mundo ao seu redor através dos sentidos, tá? Através dos sentidos, da visão, da audição, do tato, né? Por isso que é sensorial, e das ações motoras. A gente precisa entender que nesse período as crianças vão desenvolver a permanência do objeto. O que é essa permanência do objeto? É compreender de que algo vai continuar a existir mesmo quando ela não está vendo, tá? Isso já acontece, olha só, essa compreensão de que se ele pensar, né, na cadeira, a cadeira não vai deixar de existir, ou a cadeira existe, né, já começa a acontecer na cabeça do indivíduo desde pequenininho, né, no primeiro estágio, tá?
E aí, é importante a gente observar que nessa faixa etária, as crianças precisam de muita atenção. É o período que predomina a idade, né? Ela é predominante de creche, tá? Creche. Todo cuidado é pouco, né? Todo cuidado é pouco. Objetos muito pequenos não podem ser utilizados. Detalhe, quando a gente entende sobre esse estágio, né, sobre essas características que o Piaget traz, descreve na sua teoria, a gente vai entender, por exemplo, por que de inúmeros brinquedos que a gente encontra à venda, eles têm lá a restrição para crianças menores de 3 anos. Por quê? Porque são crianças de 2 anos, querem o quê? Se eles pegam um objeto colorido e que eles conseguem segurar, eles querem levar à boca, eles querem cheirar, né? Se for um objeto pequenininho, eles às vezes até querem colocar no nariz, no ouvido, né? Ou deles ou dos colegas. Então, assim, é muito cuidado, extremo cuidado nessa faixa etária, tá? E o segundo estágio é o estágio pré-operatório, que acontece entre os 2 e os 7 anos de idade. Nessa fase, a criança começa a representar o mundo com as suas próprias palavras, né? É a explosão da linguagem, com suas próprias palavras e imagens, demonstrando o desenvolvimento da capacidade simbólica e indo além das pistas fornecidas pelas ligações sensoriais e físicas. Então, eles começam a amadurecer o seu pensamento e, consequentemente, a construção da linguagem, tá? Linguagem essa que vai sendo ampliada de acordo com as experiências. Às vezes, a gente encontra uma criança de 4 anos, de 5 anos de idade, que fala pouco ou quase nada. E também você encontra uma criança que tem ali 2 aninhos e que fala muito. Às vezes podem ter algumas questões neurológicas, claro, isso é provável em algumas situações, mas em outras situações elas dependem de quê? Elas dependem da interação, das experiências, do mundo ao redor, né? Dos espaços educativos que essa criança se inspira e que ela está inserida, tá certo? Depois a gente vai para o período do operatório concreto, tá? No período operatório concreto, é o período escolar, dos anos iniciais, né? Que vai dos 7 aos 11 anos de idade. Nesse período, a criança apresenta um pensamento lógico a respeito dos acontecimentos concretos e consegue classificar objetos em diferentes categorias. Então, aqui a gente já vai ver classificação, categorização, né? Nesse período do operatório concreto, o raciocínio lógico ele já está desenvolvido, ele vai sendo desenvolvido, né, em relação a objetos e eventos concretos. A criança ela também vai conseguir realizar operações mentais, tá? Como também classificar, ordenar e conservar, que é justamente compreender que a quantidade não muda, embora o formato seja diferente, né? Por exemplo, vocês imaginem eu pegar 5 tampinhas de garrafa e colocá-las de forma separada numa mesa. E pegar 5 tampinhas de garrafa e colocá-las unidas. A criança, visualmente, nessa faixa etária, ela vai identificar que ou elas espalhadas ou elas juntinhas continuam sendo a mesma quantidade. Para o estágio anterior, para o estágio pré-operatório, não. Na hora que a criança olha, ela vai achar que a que tem mais é aquela que está mais espalhada, tá? Isso é algo que a gente pode testar, tá? Na escola. Depois a gente tem o operatório formal, que é o período dos 11 aos 15 anos, que corresponde ali à adolescência, né? Nesse período, o adolescente manifesta um pensamento mais lógico, mais abstrato e mais idealístico. Então, aqui, as operações, elas passam para o campo abstrato, né? A
o indivíduo ele é capaz de pensar de forma abstrata e hipotética, levantar hipóteses, fazer questionamentos, construir reflexões a respeito de qualquer que seja a temática, tá? E ele também vai ser capaz de raciocinar sobre problemas complexos, pensando possibilidades, formulando hipóteses, tá? Nesse aspecto, que diz respeito a esse processo, né, a gente consegue ver, por exemplo, atividades mais voltadas para as reflexões, né? Operações também, operações matemáticas mais complexas. Nesse estágio, a gente também vai ver que a operação concreta, que era feita com material concreto, tampinha, às vezes bolinhas, às vezes risco no caderno, ela vai sendo substituída pela operação formal, aquela mais abstrata, aquela da tabuada, né? Uma outra questão também é que, mais ou menos a partir dos 12 anos de idade, os indivíduos eles conseguem seguir um formato lógico de argumento, né? Construir o seu próprio argumento, defender uma opinião, tá? E também nessa fase, dependendo das questões culturais, né? A gente vai ver diferentes formas de raciocínio lógico, assim como eu falei para vocês, lá nos 2 aninhos de idade, né? A depender das relações, a depender do contexto, eles podem ter uma ampliação vocabular incrível, né? Assim também é aqui nessa faixa etária. Aliás, nesse estágio operatório formal, pode ser que, a depender das relações, esse aprendiz, né, esse indivíduo, ele tenha, né, desenvolvido as questões de ética, de moralidade, as questões relacionadas à, à empatia, né, as virtudes, como a gente costuma dizer, tá? E outros, não, outros vão precisar de mais tempo, às vezes vão precisar de mais experiências, tá? Mas o que importa dizer é que em cada um desses estágios que o Piaget nos apresenta, a gente consegue identificar essas características dentro desse posicionamento do Piaget, tá? E também a partir desse posicionamento, né, que olha a faixa etária da adolescência, né? E a partir desse posicionamento, a gente vai ter possibilidades de intervenção, possibilidades pedagógicas que vão auxiliar no desenvolvimento. Mas, Cristiana, eu estou estudando para ser pedagoga, então eu vou lidar com adolescentes de 11 aos 15 anos de idade, aqui nessa fase do operatório formal? Provavelmente não, mas nós vamos estudar até a fase idosa, nós vamos precisar compreender o ser humano como um todo, tá? Então, calmem lá, não se apavorem não, tá certo? Então, falamos de estágios de desenvolvimento segundo Piaget. Agora a gente vai falar sobre 2 processos que o Piaget defende como mecanismos envolvidos na adaptação dos processos mentais às novas situações às quais as pessoas precisam se adaptar. Na verdade, esses 2 mecanismos que estão aqui em vermelho e que a gente vai falar sobre eles, tá? Que é o mecanismo de assimilação e de acomodação, eles fazem parte do processo de aprendizado, certo? Eles fazem parte do processo de aprendizado. E por fazer parte do processo de aprendizagem, a gente precisa compreendê-los. Nós, profissionais da educação, tá? Então, na teoria do Piaget, ele vai criar, né, defender a hipótese de que existem esses 2 processos, onde a assimilação é a incorporação das novas experiências ou de informações à estrutura mental já existente sem alterá-la.
Então, a assimilação é aquilo que eu assimilo, aquilo que eu vivo, aquilo que eu aprendo ali no instante, de forma instantânea, tá? Já a acomodação é o processo de reorganização dessas estruturas, de tal forma que possam incorporar novos conhecimentos, transformando-os para se ajustarem a novas exigências do meio. A acomodação, gente, ela é a compreensão propriamente dita. Enquanto a assimilação é aquilo que eu estou recebendo, a acomodação é aquilo que fica, tá? É aquilo que fica de aprendizado. Então, assim, a assimilação é o processo de incorporar novas informações à minha vida, à minha estrutura cognitiva que já existe. Enquanto a acomodação é a modificação desses esquemas, né, para se ajustarem a essas novas experiências, ou informações que vão se adequar a essa estrutura atual. Esses dois processos, eles buscam uma equilibração, onde o indivíduo busca o equilíbrio entre o que já sabe e o que está aprendendo, promovendo o desenvolvimento cognitivo. Então, como é que o indivíduo aprende? Através dos mecanismos de assimilação e acomodação, que vai gerar o quê? O que o Piaget chama de equilibração, tá? A equilibração é justamente o desenvolvimento acontecendo no indivíduo, tá certo? Vocês entenderam? Para Piaget, a adaptação é um processo contínuo, no qual a estrutura hereditária interage com o meio externo de modo a reconstituir-se visando uma melhor sobrevivência. O conhecimento é uma relação evolutiva da criança e do seu meio. Então, o conhecimento, ele só acontece através desses mecanismos aqui, ó, de assimilação e de acomodação, tá certo? Então, olha só, para ficar mais fácil do entendimento de vocês. Então, inicialmente acontece a experiência aqui, a dança, a aula, e essa experiência, ela vai entrar no meu juízo, na minha cachola, certo? Algumas informações vão e vêm, outras não me chamam a atenção, mas as que chamam a atenção, as que têm a ver com aquilo que eu já vivi ou aquilo que eu quero aprender, eu acomodo. E quando eu acomodo, eu gero esse equilíbrio, que é justamente a equilibração, que é a capacidade de desenvolvimento, que vai me levar a uma nova assimilação de um outro conhecimento. Olha que legal, Piaget inteligente, né, minha gente? Bora lá, repetindo novamente. A assimilação é aquilo que vem da experiência, né, da ação. A acomodação é aquilo que já está na mente, que vai gerar uma nova experiência, que é o aprendizado propriamente dito, tá? E esses dois processos, eles geram a equilibração, tá? Que é o equilíbrio entre o conhecimento e a relação com o desenvolvimento, tá bom? Aí agora a gente vai falar sobre Levi Vygotsky. Olha o nome, Vygotsky, tá? Algumas pessoas chamam Vygotsky. Não tem problema também, pode deixar esse T mudo, certo? E o Levi Vygotsky traz para a gente a teoria socio-interacionista, enquanto o Piaget traz para a gente a teoria cognitivista, né, de cognição, de cachola. O Vygotsky vai trazer para a gente a teoria socio-interacionista, que é a teoria baseada nas interações, nas relações, na busca pela mediação cultural, tá? Então, a teoria do Vygotsky, ela foca no desenvolvimento cognitivo através da interação social e cultural, certo? Onde o aprendizado ele ocorre
em um contexto social mediado pela linguagem e por outras ferramentas culturais. Então, a gente tem o quê? A gente tem essa compreensão de que para que o desenvolvimento, a partir da teoria de Vygotsky, né? Que para a aprendizagem acontecer, precisa haver a interação, a relação com o meio, com o outro, tá? Certo? Depois, a gente traz para vocês alguns conceitos-chave da teoria do Vygotsky. Esse conceito, zona de desenvolvimento proximal, que é a distância entre o que o aluno faz sozinho e com a ajuda. Nós vamos deixar isso mais claro para vocês já já, sobre a ZPD. Vocês não vão esquecer, ou ZDP, também pode ser assim, né? A ZPD ou ZDP é um lugar, é um espaço, é um território onde acontece a aprendizagem, de acordo com Vygotsky, certo? Aqui a gente já sai daquela ideia de assimilação, acomodação e equilibração. Aqui a gente tem um outro perfil, uma outra ideia, que é a do Vygotsky, que é a de zona de desenvolvimento proximal. Mas para que essa zona de desenvolvimento proximal ela aconteça, vai existir a mediação, que é justamente o papel do professor e dos colegas mais experientes, tá? Então, a zona de desenvolvimento proximal é a distância entre o que o indivíduo pode fazer sozinho, aquilo que ele já sabe fazer, que ele é capaz de fazer, porque ele já aprendeu, ele já dominou, e aquilo que ele consegue fazer, mas com a ajuda do outro, que é justamente aquilo que ele precisa aprender, que está dentro do conteúdo que vai ser ensinado, das experiências que vão ser vividas, tá? E aí vai acontecer o quê? Dentro dessa zona, desse território, a internalização do conceito, do conhecimento, da experiência, do aprendizado, tá? Então, e isso só vai acontecer se houver a mediação, se houver o envolvimento, a interação, tá certo? Então, esse é um dos principais conceitos do Vygotsky, que a gente precisa e que a gente vai estudar sempre. E vamos falar em várias aulas sobre esse conceito. Outro conceito-chave do Vygotsky é a linguagem. Ele apresenta a linguagem como um instrumento central para o desenvolvimento. Por quê? Porque a interação, ela vai se dar pela linguagem, certo? Nós nos tornamos cada vez mais envolvidos com um grupo, com uma sociedade, por causa da linguagem, não é isso? Porque a gente vai lá e a gente se conecta. Será que a gente consegue se conectar e a gente consegue aprender de forma eficaz quando a gente está num espaço, num território onde todas as pessoas falam outra língua? Não, né? A gente não consegue, a gente não vai ter toda essa habilidade, todo esse aparato para tratar disso. Por quê? Porque nós não estamos entendendo, nós não estamos nos comunicando. Então, aquele conteúdo que está sendo repassado, ele não vai ser aprendido naquele mesmo espaço, naquela mesma zona, certo? E aí, qual é a contribuição do Vygotsky para a educação? Ele traz para a gente a compreensão de que o ensino ele precisa ser colaborativo, seja pelos professores que já detêm um determinado conhecimento, seja pelos alunos mais experientes, e aí a gente vai colocar um aluno que sabe mais com um aluno que sabe menos, para que eles possam estar interagindo e assim os dois aprendendo, tá? Atividades desafiadoras como apoio são importantíssimas. Crianças muito novinhas, elas já gostam de ser desafiadas. O desafio envolve, o desafio, né, gera um desejo por aprender. E a valorização do contexto sociocultural, que é super importante para qualquer que seja o indivíduo, em qualquer que seja a fase da vida, né? Então, a gente precisa ter essa valorização da cultura, do contexto social que a gente vive, para que a gente possa, de fato, aprender,
para que a gente possa, de fato, se sentir pertencente àquele território, né, àquela situação, certo? Para Vygotsky, primeiramente, os processos estão no universo coletivo, né? É interpsicológico, tá? E é por meio da aprendizagem que eles são internalizados. Então, tudo que diz respeito a conhecimento precisa estar envolvido na inter-relação para que eu possa internalizar, certo? Então, primeiro é primeiro é externo, né? Depois se torna-se interno, tá bom? Lembram que eu falei para vocês na outra aula que o Vygotsky diz que primeiro se aprende de forma social para depois se internalizar, né? E justamente isso, interpsicológico e intrapsicológico. E o caráter mediado pelos instrumentos desses processos não seria outro senão a linguagem. Então, a linguagem é o processo psicológico mais importante, porque é por meio dela que o ser humano constrói, na interação com as outras pessoas, os significados sobre o que faz e sobre o que pensa, tá? Então, tudo que diz respeito à compreensão de um novo conteúdo, de uma nova abordagem, de um novo comportamento, vai depender da linguagem. Mas, professora, e as pessoas que não falam? Elas não falam, mas elas têm uma linguagem, né? A linguagem, às vezes, é corporal, às vezes é não verbal, né? Às vezes é por sinais. Então, a linguagem vai sempre existir, certo? E aí eu trago aqui um esqueminha para a gente entender sobre essa linguagem, como ela é importante, né? O pensamento, inicialmente, ele vai acontecer, aliás, o pensamento, ele vai ser construído a partir dessa linguagem, que vai gerar um significado, né? Um conceito, e vai construir-se o conhecimento que está no pensamento. Ao mesmo tempo que o pensamento, de qualquer que seja a situação, para eu falar aqui com vocês, antes de falar, eu penso, né? Então, o pensamento gera a linguagem gera o pensamento, que é o conhecimento propriamente dito. Olha que legal. Outro cabra inteligente é esse Vygotsky, né? Então, por isso que a gente vai precisar sempre recorrer à sua teoria, né, socio-interacionista, para encontrar soluções, para encontrar possibilidades dentro do cenário educativo, tá bom? Então, as ideias de Vygotsky, elas centralizam-se em 3 grandes áreas. A primeira, que é a relação entre o desenvolvimento e a aprendizagem, que defende a ideia de que o desenvolvimento humano não é sinônimo de maturação orgânica, aqui, diferente de Piaget, né, porque o Piaget vai falar sobre a epistemologia genética, que é justamente a compreensão de que o desenvolvimento cognitivo acontece junto ao amadurecimento orgânico, de que aprender consiste na apropriação do conhecimento histórico e culturalmente construído pela humanidade, que são justamente as inter-relações, as interações que acontecem em um determinado meio que vão gerar aprendizado, e que o desenvolvimento do ser humano resulta do movimento dialético entre aprendizagem e desenvolvimento. Aprendizagem e desenvolvimento não são a mesma coisa, certo? Nós já falamos sobre isso. O papel das interações sociais no desenvolvimento e na aprendizagem incluem as relações entre adulto-criança, entre criança-criança, e possibilitam a apropriação das significações socialmente produzidas, bem como a formação das funções psicológicas superiores. O que são as funções psicológicas superiores? Nós vamos falar sobre elas mais na frente, ainda nessa disciplina, tá? As funções psicológicas superiores é tudo aquilo que sustenta o nosso aprender. É a memória, é a própria linguagem, é o raciocínio lógico, são as percepções, seja ela visual, auditiva, tátil, gustativa, olfativa, certo? Então, tudo isso está relacionado às funções psicológicas superiores. E aí, aqui,
a gente tem um esqueminha, né, para falar sobre a zona de desenvolvimento proximal, que é a distância entre o desenvolvimento real e o potencial. Aí eu vou falar para vocês, né? O desenvolvimento real é aquilo que o aluno já sabe, é o conhecimento que já existe, e o potencial é aquilo que ele é capaz de aprender, tá? Então, o espaço, o território, né? Eu estou falando território porque é zona, né? A zona entre o real e o potencial é o que a gente chama de ZPD, ou ZDP, que é a zona de desenvolvimento proximal, que é aqui onde as interações acontecem para que a aprendizagem se realize, certo? Por isso que o professor, o pedagogo, o licenciado, nós precisamos entender que entre o que o aluno já sabe e aquilo que ele é capaz de aprender, é preciso ter estratégias adequadas, interação adequada, linguagem adequada, para que esse aluno, de fato, aprenda, tá? Sozinho, o Vygotsky diz que ele não aprende, certo? Sozinho, Vygotsky diz que ele não aprende. Ele precisa do outro, que é o adulto, que é a criança mais experiente, ou que às vezes é a criança menos experiente, tá? Essa troca de saberes, troca de experiências vai gerar justamente o desenvolvimento potencial, que é aquilo que ele é capaz de aprender, certo? Aí depois esse desenvolvimento potencial, ele passa a ser o real. E aí a gente continua um novo ciclo. A nossa vida é formada por ciclos, né? E esse ciclo de aprendizado, a partir desse entendimento do Vygotsky, ele é eterno, certo? Então, como essa temática ela é bem grande, nós vamos ficar por aqui. Nós temos a segunda parte dessa aula, tá certo? Onde a gente vai estar falando de Vallon e de Erik Erikson. Mas, por hoje, nós ficamos aqui. Aliás, por hoje não, por agora, a gente fica aqui para que esse vídeo não fique tão extenso, tá certo? E aí eu vou encerrar a aula, mas a gente volta daqui a pouco com o próximo slide, tá bom? É um tempo aí para vocês respirarem, fazerem suas anotações e a gente volta já, tá bom? Já, já, hein?